Flamengo encaminha a contratação de destaque do América do México. Na reta final da janela de transferências, Mengão ainda tenta a contratação de um atacante para revezar com Pedro. Conmebol define data para o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2026. E reforço artilheiro contratado para a base dá show em estreia do Mengão no Brasileirão da categoria com 2 gols e 1 assistência. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, dá aquela moral aqui embaixo. Tem um botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossas redes? Vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um excelente sábado para você e para toda a sua família. Amanhã tem Mengão e a preparação segue no CT Jorge Elao Ninho do Urubu. Jogadores se reapresentaram hoje cedo, após a folga de ontem. O treino começou às 9h30. É a única atividade antes do confronto de amanhã. O Flamengo entra em campo domingo, 20h30, 8h30 da noite, para o primeiro duelo da semifinal do Campeonato Carioca. Lembrando que semifinal são jogos de ida e volta, são 2 jogos, só que no caso de Flamengo e Madureira, eles entraram em acordo, os 2 jogos irão acontecer no Maracanã. O primeiro agora, domingo, e o outro jogo na outra segunda-feira, sem ser essa, a outra segunda-feira. Atenção para o horário, 21 horas de segunda-feira. É loucura ou não é? Mas amanhã o jogo será aí às 20h30. Que horário também de louco, né? De domingo, né, cara? No final do domingo, botar um jogo do Flamengo de semifinal de Carioca. 8h30 da noite. Então tá aí o Flamengo se preparando para encarar o Madureira, que estreou com vitória na Copa do Brasil, hein, rapaz? O Madureira tá brabo. Olha aqui, rapidinho. Conmebol definiu aí a data do sorteio da fase de grupos da Libertadores da América. Vai acontecer no dia 19 de março, 20 horas, horário de Brasília. O evento definirá aí os grupos da principal competição do futebol sul-americano e dará o pontapé inicial na caminhada das equipes rumo ao título continental em 2026. O Mengão vem pro Penta, hein? Mas tem que jogar bola, né? Tem que evoluir, né? Porque com esse futebol aí, acho que não passa nem da fase de grupos, dependendo do grupo do Flamengo. Bom, alguns jogos ainda estão acontecendo, né? O Botafogo vai agora disputar a partida da volta contra o Nacional Potosino Newton Santos. O Bahia também fará o jogo da volta. Alguns clubes estão aí na pré-Libertadores. Então até o dia 19 de março, né, nós teremos aí todas as definições e o grande sorteio, né, da fase de grupo. Vamos saber aí os adversários do Flamengo. Mengão, que é cabeça de chave, atual campeão da competição e de quebra ainda foi campeão brasileiro. Vamos falar aqui de mercado da bola, porque quando o Pedro não é titular, o técnico Felipe Luiz costuma improvisar. Seja Bruno Henrique ali como falso 9 ou Gonzalo Plata. No último jogo, contra o Lanús lá na Argentina, ele não tinha nem o Plata suspenso e nem o Bruno Henrique por opção. O Bruno Henrique ficou no banco. E nem o Pedro. Ele deixou o Pedro no banco, colocou uma formação nova, né, sem atacante ali, né, utilizando o colombiano Jorge Carrascal como falso 9, Cebolinha numa ponta, Luiz Araújo na outra ponta, Arrascaeta se aproximando ali. Não deu muito certo. A verdade é, o Flamengo tem a contratação de um atacante como prioridade. Só que, gente, tá muito difícil. A tendência é que a contratação de um centroavante siga como pendência para a diretoria atacar na janela do meio do ano, pelo tempo, né, que tá curto. A janela nesse início de ano fecha no dia 3 de março. O Flamengo até tentou, né? Não podemos dizer que não tentou. Foi lá no Caio Jorge do Cruzeiro, o Cruzeiro não quis liberar. E aí, o Flamengo tem aí outros nomes que são bem avaliados pela diretoria e também pelo scout. Igor Jesus, do Nottingham Forest, Luiz Henrique, do Zenit, Richarlison, do Tottenham, Evanilson, do Bournemouth, Tati Castellanos, do West Ham. São nomes que estão na lista para reforçar o ataque do Flamengo no meio do ano,
né, no meio da temporada. O diretor de futebol José Botto entende que só valeria a contratação de um jogador de nível top e que chegaria para fazer a diferença no elenco e que chegaria já titular, né, nesse time. Palavras de Botto. É muito difícil nesse momento reforçar o Flamengo pelo elenco que tem. Mesmo para repor algumas peças não é fácil, para aumentar o nível é muito difícil. Para isso, tem que ser jogadores com o valor de mercado do Paquetá. Sabíamos que a contratação de um jogador desse tipo inviabilizaria uma ou duas contratações que nós tínhamos em mente. O fato de ter sido o Paquetá, que pode fazer 4 ou 5 posições, fez com que decidíssemos avançar por essa contratação, porque apesar de ter um impacto financeiro na janela, ela supriria as faltas que iríamos tentar resolver. Tá aí as explicações de José Botto, nessa dificuldade que o Flamengo tem de contratar um atacante. Qual nome você queria ver no ataque do Flamengo? Deixa aqui nos comentários. Já tem um atacante em mente? Deixa aqui nos comentários porque a sua opinião é muito importante. Se o Flamengo tem esse problema para resolver nos profissionais, na base parece que o Mengão resolveu, hein? Bicampeão da categoria, o Flamengo estreou no Brasileirão Sub-20 com goleada 6-4 diante do Bragantino. O destaque foi o recém-contratado artilheiro atacante Josmar. Josmar, anota o nome dele. Ele veio do Avaí e fez a sua primeira partida já marcando 2 gols e dando uma assistência. Foi um show do Josmar na estreia do Mengão no Brasileirão Sub-20 contra o Bragantino nessa goleada por 6-4. Guilherme, Ryan Roberto, Gustavo e Breno completaram aí o placar. O Breno fez um gol contra. Foi uma estreia impressionante do atacante Josmar. Antes do Flamengo ele estava jogando muita bola no Avaí e estava jogando nos profissionais do Avaí, apesar de ser garoto, né? Ele se tornou o jogador mais novo a marcar na Série B, temporada passada pelo Avaí. A temporada de 2025, inclusive, do Josmar, foi absurda. No Sub-17 foi eleito craque do Campeonato Catarinense com 9 gols em 12 jogos. Ajudou o Sub-20 do Avaí a ser campeão da Série B com gols importantes na reta final, né? E as características: centroavante rápido, com inteligência na movimentação, muito forte, sabe se colocar muito bem e chuta muito bem para o gol. Só ontem, 2 gols e uma assistência. A rapaziada lá do Flamengo tá feliz da vida aí com o Josmar. O scout está trabalhando inclusive muito pela base, né, para reforçar, qualificar ainda mais a base, porque o garoto indo bem na base, fazendo uma boa transição para os profissionais, o Flamengo não precisa ir lá fora contratar. Faz em casa, né? Então é o caso aí do Josmar, um atacante que a gente precisa muito no time de cima, mas é claro, ainda é muito novo, vai aí desenvolver na base para ficar preparado para os profissionais. Aliás, por falar nisso, é o nosso próximo tema, mas antes eu quero lembrar você que aqui está rolando os produtos do Shopping do Rafla. São produtos de primeira prateleira. Produtos licenciados do Flamengo. Aliás, quando você compra aqui no Shopping do Rafla, 2 coisas acontecem. A primeira é que você ajuda diretamente o Flamengo, porque são produtos licenciados. E a segunda, você dá uma moral aqui pro Rafla, que é afiliado. São várias lojas, tá, gente? Magazine Luiza, Shopee, Mercado Livre e tantas outras. Tem Netshoes, você pode escolher aí chuteira, tênis, você pode mudar o seu guarda-roupa. E são produtos de todos os valores, todos os modelos, todos os tamanhos. Tem masculino, tem feminino, tem infantil aí pro seu filho. Tudo isso e muito mais no Shopping do Rafla. Agora sim, a informação da ESPN é que o Flamengo está acertando a contratação do atacante mexicano Diego Reyes. Destaque do América do México. O jovem de apenas 18 anos chegaria para desenvolver o seu futebol na equipe sub-20, de olho na equipe principal. De acordo com a ESPN, os clubes estão muito próximos de fechar um acordo pelo empréstimo do atleta com opção de compra até o fim de 2026. A negociação, deve ser sacramentada nos próximos dias, está muito avançada. Diego Reyes é considerado uma das maiores promessas do Clube América do México, equipe tradicional do futebol mexicano.
Além disso, o atacante soma passagens pelas categorias de base da seleção do país. E como é que o Flamengo descobriu esse garoto? O Flamengo foi lá, mandou olheiros para jogos do América do México? Não. O Flamengo observou o garoto numa partida da seleção mexicana contra o Sub-19 do Sporting de Portugal. O garoto arrebentou, né? E aos 18 anos tem sido aí um dos destaques do América do México no Campeonato Mexicano Sub-21 Clausura 2026, ou seja, está jogando já no Sub-21, está um passo ali, né, dos profissionais. O atacante é destro, soma 3 gols em 4 jogos disputados nesta temporada. Reis é o segundo jogador mais jovem a estrear profissionalmente pelo clube mexicano. Ele estreou na Apertura 2024 contra o San Luis aos 16 anos e 307 dias. Atualmente, Diego Reis treina com a equipe principal do América do México, comandada pelo brasileiro André Jardine, e costuma ser relacionado para jogos do time profissional. Tá aí o Diego Reis. Gente, ele tá treinando com o time principal do América do México, tá com o brasileiro André Jardine, né, que vinha fazendo aí, ou vem fazendo um bom trabalho lá no clube mexicano, já para adquirir experiência, né, dos profissionais, dos jogos dos times de cima, enfim, mas é claro que tem idade para base. E o Flamengo está trabalhando muito para anunciar a contratação desse atacante mexicano, Diego Reis. O interessante é que o Flamengo está indo para tudo quanto é lado, né? Contratou aí a promessa, o camisa 10 do River Plate para a base, agora estaria contratando o atacante artilheiro, destaque do América do México e também da seleção mexicana de base. É o Flamengo aí, ó, se mexendo e reforçando aí a sua base, já visando colher frutos, né? Aí num futuro bem próximo. Deixa aí nos comentários o que você acha, né, dessa notícia do Diego Reis, atacante do México. O que você achou também da notícia do Josmar? Viu aí a estreia do Mengão no Brasileiro Sub-20? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Eu volto, hein? Ainda hoje, com muitas informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, dá aquela moral, não custa nada, aquele like, aquele joinha e se inscreve aqui embaixo, tem um botão inscreva-se. Grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!